Olá, bom dia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, nesta manhã de sexta-feira, dia 19 de julho. Que a graça e a paz do Senhor seja derramado sobre todos nós. É uma alegria estar com você aqui, que Deus possa falar profundamente ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá na Epístola de Romanos, capítulo 1, verso de número 22. Nós vamos dar sequência à leitura do ponto que paramos ontem. Mas antes, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te dar toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, abençoa-nos com sabedoria, com entendimento da tua palavra, para andarmos sempre no teu caminho e não nos desviarmos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então nós vamos dar sequência. Vamos à leitura a partir do verso 22, lembrando que ontem até o versículo 21, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse então que o coração dos homens estava então obscurecido. O que é obscurecido? Não havia luz, havia trevas no coração do homem. E que o seu raciocínio se tornou nulo, ou seja, o raciocínio de algo que não chega a lugar nenhum, que não tem nada de conteúdo, nada de verdadeiro, por isso que é nulo. Amém? E tudo isso por quê? Porque eles não reconheceram Deus pelas coisas que foram criadas. Eles não reconhecem Deus por tudo que nós vemos e que foi criado. Pelo universo, por esse mundo, pelas coisas criadas no céu, na terra, no mar e tudo que neles há. Amém? Então eles não reconheceram Deus. Essa é a revelação geral de Deus para todos os homens, que revela o poder de Deus, revela quem é Deus por tudo que foi criado. Então eles não reconheceram, por isso eles têm o seu raciocínio nulo e o seu coração em trevas, obscurecido. E no versículo 22 ele diz então, inculcando-se por sábios. O que é inculcando-se? É querendo demonstrar uma sabedoria que eles não têm. Eles então tornaram-se loucos. E não é isso que a palavra de Deus diz. Veja, a palavra de Deus ela não contradiz a palavra de Deus. Em certo momento, em determinado lugar, a palavra de Deus diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. E é o que nós estamos lendo aqui. E nós podemos ver isso pelas filosofias humanas, amados, a respeito de Deus, a respeito do universo, a respeito do homem mesmo. Filosofias que falam e não chegam a lugar nenhum. Nós podemos ver isso na discussão entre aqueles que creem na evolução, como por exemplo a teoria de Darwin, a evolução do homem que veio dizendo que veio a partir do macaco, que não creem no criacionismo, que há um criador, mas nós cremos que Deus é o criador de todas as coisas. E por não crer, eles então têm o seu raciocínio nulo, o seu coração obscurecido e as consequências disso que nós vamos ver aqui a partir do verso 23 também. Ele diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui ele começa a falar um grande problema da humanidade, a idolatria. A idolatria significa substituir a adoração do Deus verdadeiro por uma imagem. E essa imagem pode ser a imagem de um homem, pode ser a imagem de um animal, como ele cita ali, aves, quadrúpedes, répteis, mas também pode ser de astros, aqueles que adoram, por exemplo, o sol, principalmente nas culturas antigas, o sol, a lua eram adorados como deuses, enfim. Amém? Então eles, em vez de adorarem o Criador, passaram a adorar as coisas criadas, a criação, substituindo a adoração que deveria ser somente a Deus por imagem, como diz ali, de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e podíamos citar aqui os astros, né? E o versículo 24, então, ele continua, por isso, olha a consequência disso tudo. E agora nós começamos a entender algumas coisas que a palavra de Deus descreve para nós, algumas coisas do mundo que a palavra de Deus descreve para nós. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia
pelas concupiscências do seu próprio coração. O que é concupiscência? Pelo desejo do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que então aqui Paulo está dizendo? Que primeiro é importante nós entendermos algo. Quando nós lemos aqui no versículo 24, Deus entregou. Essa palavra entregou, ela tem um sinônimo de abandonar. Mas não é porque Deus quis abandonar, mas porque o homem abandonou Deus primeiro. Porque, como nós estamos lendo até aqui, o homem abandonou Deus e não honrou Deus como Criador de todas as coisas. Sendo que nós podemos ver Deus por tudo que foi criado. Que é um Criador com sabedoria, com beleza, amém? Com complexidade em tudo que nós vemos. Então, o homem, ele se entrega ao seu próprio desejo, ao pecado. E essa concupiscência do coração, desonrarem os seus próprios corpos, ele fala principalmente da imoralidade sexual. Que no versículo 25, nós vemos que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, falando sobre esses homens que foram entregues ou abandonados às suas próprias imundícias, pela concupiscência do seu coração, pelo desejo do seu coração, então diz, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha que sério isso, por não adorar a Deus, por adorar as imagens, a idolatria, idolatrar coisas, pessoas, ou talvez como em algumas culturas, onde o animal é um Deus. Ele foi criado por Deus, ele não é Deus. Amém? E ele então diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo, olha só, a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, nós percebemos aqui a Bíblia explicando a própria Bíblia. A consequência de tudo isso é porque o homem passou a adorar e servir a criatura em lugar do Deus, do Criador. Amém? E no versículo 26 ele diz mais: por causa disso os entregou às paixões infames. Olha que sério isso, amados. Olha como nós começamos a entender uma série de coisas. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Lembra que nós falamos que aqui ele está falando principalmente de moralidade sexual, e ele está dizendo que as mulheres, até mesmo as mulheres, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E o versículo 27, semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Você sabe do que nós estamos falando aqui. Amém? E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então nós vemos aqui mais um elemento aqui no final desse versículo 27, a lei da semeadura. O homem recebe aquilo que ele mesmo está plantando, que está semeando. Por isso que ele diz merecida, então, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E aonde está a origem disso? Na idolatria. Idolatria e a imoralidade sexual, elas estão ligadas. A imoralidade sexual é a consequência da idolatria. Amém? Versículo de número 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda. E aí ele vai fazer uma lista aqui, que nós vamos ler ela aqui, não vamos entrar em detalhes, mas veja, cheios de toda, como Deus entregou eles a essa disposição de fazerem o mal, ou seja, de realizarem as suas próprias cobiças, os seus próprios desejos, então eles se tornaram cheios. Veja, não é Deus que colocou isso nele, é a disposição do próprio homem. Como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Então, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo. Dolo é a intenção de cometer o crime. Dolo é todo crime que ele é cometido de forma consciente
e com essa disposição, com esta vontade. Então, isso é o dolo. E malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. O que é pérfido, pastor? É traidor, é uma pessoa que é desleal e sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, qual que é o salário do pecado? A palavra de Deus é clara, o salário do pecado é a morte. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Capítulo 1 de Romanos, amado, se você pegar e ver desde o primeiro versículo que nós lemos, e você acompanhar isso na Bíblia, você vai ver que capítulo extraordinário, que capítulo forte, como ele nos ensina. Amém? Quero te convidar a orar. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Dá-nos o entendimento naquilo que nós somos limitados nas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para compreender, em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, abençoar as nossas casas, as nossas famílias. Nós pedimos a proteção do sangue de Jesus sobre todos nós. Nós pedimos que o Senhor envie os teus anjos, anjos com as espadas desembainhadas, para nos proteger e nos guardar de todo mal, para ministrar nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, dá-nos do teu Espírito, enche-nos com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, incendeia o nosso coração. Nós queremos te adorar, nós queremos te dar graças, nós queremos andar contigo. Abençoa as nossas famílias, Senhor, é o que nós te pedimos. Abençoa a saúde do teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Você sabe que o meu WhatsApp está ali na descrição. Se você precisar de um conselho, de conversar com o pastor, mande mensagem, nós respondemos a todos. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um forte abraço para todos.